Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje um vídeo de respondendo comentários do nosso último vídeo, se o socialismo deu errado, se ele não funciona. Deu uma grande repercussão, uma quantidade enorme de comentários, alguns deles interessantes, e eu quero aproveitar para discutir aqui. Os comentários um pouco também por falha minha, né? Porque o vídeo que eu fiz, ele tinha muito mais o objetivo de ser uma introdução àquele videozinho que eu mostrei no final, dos trabalhadores gregos entregando as armas após a Segunda Guerra Mundial. E o título deu uma ideia mais abrangente do que o vídeo era na realidade. Então, vou aproveitar para complementar aqui. Selecionei algumas perguntas, evidentemente perguntas e questionamentos. Claro que só selecionei algumas e que o conteúdo dizia respeito diretamente ao tema que era abordado no vídeo, ok? Então eu tive que fazer uma seleção aí. Se alguém queria a resposta e ficar de fora desse vídeo, por favor, não fiquem chateados, né? Primeiro, queria agradecer aí o crescimento enorme que o canal vem tendo nesse último tempo, agradecendo o apoio de todo mundo, o percentual dessas pessoas que estão assistindo o vídeo, tempo de visualização altíssimo, já estamos com mais de 13 mil inscritos, vamos caminhar aí para chegar em 20 mil o mais rápido possível. Então, para isso eu peço apoio de todos para compartilhar o vídeo, fazer mais comentários, seguir o canal que ainda não está seguindo, apertar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Uma boa forma de divulgar o canal é pela nossa página no Facebook, a página Orientação Marxista. Em breve eu vou entrar nas outras redes sociais também. Eu não sou lá tão familiar quanto parece com redes sociais, mas o Instagram, Twitter eu vou criar também. Mas por enquanto tem um canal, a página do canal no Facebook. Você pode, além de seguir a página no Facebook, lá tem a opção que dá para convidar todos os amigos para curtir a página. Então quem tiver aí um grupo de amigos que, regra geral, sejam afins a esse tipo de tema, uma sugestão pode ajudar bastante aí no crescimento do canal. Vou lá então aos comentários, mas aqui está uma página que eu iniciei, que é do Anuário Estatístico do ILAESE, que foi publicado no final do ano passado, do qual eu sou um dos editores. Está aqui a revista, ok? Ela já está digital, disponível no site do ILAESE. Eu vou deixar o link na descrição. É um material absolutamente inédito, já tem vídeo no canal que explica o conteúdo da revista. Mas eu estou utilizando aqui, na verdade, é só um mapeamento de setores da economia brasileira que eu queria, antes de entrar nos outros comentários, responder uma pergunta mais geral, que é... Teve alguém que comentou, eu não achei o comentário, não sei se a pessoa deletou, que é claro que é possível ao Brasil ou qualquer outro país ter uma economia, por assim dizer, autossubsistente, né? Que não depende dos mercados externos. Nesse sentido, seria possível um socialismo nacional. Então eu vou dar uma ideia para vocês. Eu peguei aqui, não vem ao caso os dados aqui, quem quiser veja lá o vídeo sobre o anuário estatístico do ILAESE, tenho certeza que vocês vão gostar, o material já está disponível, vou falar mais sobre isso depois. Estou interessado aqui mais nos setores, só para vocês terem uma ideia. Suponhamos que o Brasil hoje ele fosse se tornar um país autossubsistente, por algum motivo qualquer, e dependesse só de si próprio. Eu vou mostrar para vocês aqui que a economia brasileira ela para inteira. Okay? Inteira é uma força de expressão, mas em grande medida. Para vocês entenderem os limites de qualquer revolução nacional. E como o capitalismo ele trouxe esse ganho da capacidade humana, ainda que de forma distorcida por meio do mercado, permitiu uma cooperação do trabalho a nível mundial. Ainda que isso se distribua de forma absolutamente desigual e acaba se manifestando, inclusive, na forma de dominação entre nações. Mas, ainda assim, essa cooperação ela existe na base. Veja o caso do Brasil. Veja, indústria digital, aqui vai ter várias empresas brasileiras que são pura empresas de software, mas a maioria delas já são multinacionais. Mas todas as empresas de software, eu sou formado nessa área, trabalhei como analista de sistema por mais de 10 anos, elas utilizam uma gama enorme de softwares que servem de base para a produção dos outros, que dependem, na sua quase totalidade, de empresas internacionais, ok? Que é o que seria a espécie dos meios de produção da indústria digital. A indústria farmacêutica, o grosso dela é europeia e principalmente alemã. Boa parte da indústria farmacêutica, embora exista alguma coisa nacional, mas até que atua no Brasil é quase tudo multinacional. Então, que atua com técnicas, com processamentos que nós não dominamos, ainda que exista algo de produção e pesquisa nacional. A grande maioria é estrangeira. Consumos gerais tem várias coisas aqui, não vou entrar no caso. Autoindústria, a economia brasileira pararia inteira.
O Brasil não tem capacidade, não tem conhecimento tecnológico de produção de veículos. Não existe indústria automotiva aqui já há muitas décadas. E todas que atuam no Brasil são estrangeiras. Então, se o Brasil corta a relação com o conjunto dos países do mundo, a gente perderia a capacidade de produzir carro. E não se engane, se apropriar fisicamente das montadoras até permitiria para você produzir até certo ponto, mas as máquinas e equipamentos que essas indústrias utilizam, quase todas são estrangeiras. E por aí vai, telecomunicações, a tecnologia toda estrangeira, nós não dominamos, até que siderurgia e metalurgia, as maiorias siderúrgicas e metalúrgicas são nacionais, só que elas utilizam máquinas e equipamentos estrangeiros, então teriam uma vida curta, por assim dizer. Química e petroquímica, com exceção da Petrobras, né, e a parte do petróleo, mas todo o restante da indústria química internacional, não dominamos a tecnologia, e por aí vai, eletroeletrônico, para tudo internacional, bens de capital, tudo internacional, e mesmo em setores primários, como extrativo mineral, agropecuário, entre outros, regra geral, utiliza máquina e equipamentos que nós não temos capacidade tecnológica de produzir. Então você já pode ter uma ideia, né? E ainda que é óbvio, no caso de uma revolução socialista no Brasil, nós iríamos nos esforçar com tudo que temos para produzir e adquirir o máximo de conhecimento possível. Agora, vários aqui levam décadas, são produtos de décadas de conhecimento acumulado. Veja que até o setor, por exemplo, aeroespacial, que o Brasil tem a Embraer, produtora de avião, várias peças a Embraer não produz. Motor, por exemplo, não é produzido pela Embraer. Um equipamento tão importante como o motor, né? Então, só para a gente ter uma ideia, se um país pode se tornar autossubsistente por mera deliberação, é um delírio. Aí vocês podem ver o delírio dos liberais também, em acreditar que é simplesmente uma questão de liberdade do mercado para o país se desenvolver, né? Isso aqui, além de envolver uma massas enormes de capital para todos esses tipos de produção, ainda exige uma massa de tecnologia e conhecimento acumulado que, regra geral, a gente não possui. Então, vamos aos comentários. Isso aí é um pano de fundo geral, fundamentando um pouco daquela coisa que eu disse naquele vídeo, de que não existe nenhuma revolução socialista se consolida na esfera nacional. O que não quer dizer que ela não comece na esfera nacional, nós já vamos falar sobre isso. Primeiro comentário do Ateu Informa, do canal Ateu Informa. Ele comentou o seguinte, vou me focar aqui no início. Ele fala assim: ok, Gustavo, mas suponhamos que a União Soviética movesse uma guerra total, né? Ou melhor, nos termos mais próximos da sua exposição, um apoio total aos levantes trabalhistas dos outros países com suas organizações próprias. Observem que mover uma guerra total e apoiar, incentivar os processos internos nos demais países é algo radicalmente diferente, né? Não está colocado no meu vídeo em nenhum momento que a União Soviética deveria decretar uma guerra mundial contra todos os países do mundo, e não tem nada que ver com isso, né? Mas simplesmente estimular, incentivar com propaganda, a partir da Terceira Internacional, que já existia, que reunia todos os partidos comunistas do mundo, que os trabalhadores de seus próprios países fizessem a sua revolução. Então, sem aliança com os países liberais. Então ele continua. Isso não significa necessariamente que o triunfo fosse certo. Claro, não tem nada de certo, né, na história, na realidade. Você faz uma aposta, você batalha, você se organiza justamente porque não tem nada de certo. Se alguma coisa tiver certo, é só deixar acontecer. Mas sim, não tem nada de garantido. Talvez, apenas talvez, a derrota fosse até mais rápida, ele coloca. Olha, eu não sei se a derrota seria mais rápida caso a União Soviética tivesse estimulado esses processos. O que eu sustento, que está exposto ali naquele meu vídeo, é que essa é a única chance de sucesso. Ok? A única chance de sucesso ao longo do tempo é essa. Se a revolução não se expande, ela está condenada. Não quer dizer que isso vai ocorrer do dia para a noite, ok? Mas isso é uma condição, porque o capitalismo ele tem uma base mundial. Uma sociedade socialista que queira produzir, distribuir, organizar a sociedade de outra forma, também tem que atingir uma base mundial. Ou ela avança ou ela retrocede. Você optar por não avançar, você vai retroceder, né? Embora o vídeo tenha um apelo importante, não sei, e no caso a ignorância mesmo, ele diz qual o peso desse ou daquele fato exemplificado em vídeo para a efetiva derrota global, que eu dou o exemplo ali da Grécia, e aí pode dar a impressão assim, poxa, mas a Rússia não apoiou a revolução, uma revolução socialista na Grécia, mas a Grécia é um país tão pequeno e etc, só que não.
tem vasta bibliografia sobre esse tema. Na verdade, a Rússia, a União Soviética, sobre Stalin, ela passou a atuar diretamente como um fator contra-revolucionário no mundo inteiro. Veja só, de quebrada, o conjunto dos países asiáticos, o conjunto dos países latino-americanos, o conjunto dos países africanos, o que estaria colocado, segundo a visão deles, contrariando inclusive o que foi a Revolução Russa, seria uma revolução antifeudal capitalista. Então, só aí já vai 70%, 80% do mundo, ok? Onde a defesa de todos os partidos comunistas, é importante a gente ter uma dimensão disso aí, porque a Revolução Russa causou um impacto tão avassalador que os partidos comunistas ficaram gigantescos num período muito rápido. O mundo inteiro surgiram partidos comunistas. Os trabalhadores do mundo inteiro se voltaram para aquele processo. E essas organizações, elas tinham um peso, uma influência em cada país gigante, gigante. E veja, só aí os países da Ásia, da África, da América Latina inteiro, os PCs passaram a definir uma aliança com o que seriam os setores burgueses, capitalistas, progressistas. No Brasil, por exemplo, Prestes, como eu já falei, termina apoiando Getúlio Vargas. Isso fora da Europa, porque na Europa acabou sendo a mesma coisa, ainda que com outras justificativas. Então você tem o apoio à Frente Popular Francesa, né, que é a coalizão de Léon Blum e toda a turma ali, um governo espécie de PT, e a mesma coisa, apoio dos republicanos na Guerra Civil Espanhola. Ora, se não tivesse ocorrido esse apoio, teria terminado numa Revolução Socialista na França? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Agora, uma coisa é fato. Esse apoio que Stalin dá com formação de frentes populares, inclusive para ficar bem, né, com a França, com a Espanha, com a Inglaterra, foi decisivo para que não existisse vitória da Revolução Socialista na França. Percebe? Tem um livro de um autor, eu vou sugerir ele aqui, não é um autor trotskista, era um autor que, inclusive, nos anos 30, ele fazia parte do PC de Stalin, era dirigente da juventude comunista na Espanha, que depois ele rompe, evidentemente, que é o Fernando Claudin, inclusive não compartilho das posições dele, que ele vai ter depois, ele tem um livro que se chama A Crise do Movimento Comunista. Lá vocês vão ver a descrição de todo esse processo. Então atuou na França, apoio à Frente Popular, na Espanha, apoio à Frente Popular, em todo o restante do mundo, com a defesa de uma revolução democrático-burguesa, por assim dizer, e não socialista. E sem falar nos casos gregos, italianos, depois franceses de novo após 45. Na China, para vocês terem ideia, a União Soviética, sob Stalin, apoiou o Kuomintang, que era o partido de Chiang Kai-shek, que é nacionalista. Os comunistas chineses, o partido cresceu muito nos anos 20. Eles ajudaram a colocar Chiang Kai-shek no poder, e quando Chiang Kai-shek chegou no poder, a primeira coisa que ele fez foi exterminar fisicamente todo o Partido Comunista. Entende? Fisicamente. Nós estamos falando de dezenas de milhares de mortes de militantes. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Gente, é nefasto o papel, não fazem ideia. Ele continua aqui, vou tirar minha cara só para me poder ler. A derrota da Alemanha que você mencionou, por exemplo, a versa social-democracia reformista foi, ao pouco que sei, independente dos soviéticos que ainda não estavam na Guerra Civil. Sim, aqui pode tudo acreditar da social-democracia alemã, e não exatamente o stalinismo, né? Eu não disse isso. Né? Quero dizer, as colisões de forças se estabeleceram sempre, e se a burocracia de um governo de transição não tem alguma sustentação, ela é esmagada antes mesmo de um levante global. Veja, é claro que qualquer revolução nacional que aconteça deve buscar o máximo de sustentação possível. Não estou negando isso. Deve procurar sobreviver com todos os meios. Isso não significa que você vai procurar atravancar os processos revolucionários estrangeiros. Veja que não é nem não apoiar, é barrá-los mesmo, para favorecer a sua situação nacional interna. Para isso acontecer, depende da concepção de que o socialismo pode se consolidar na arena nacional. Então, é o meu vídeo aí, Socialismo e o Seu País, Internacionalismo, e que o próprio colapso da União Soviética provou que ela que é uma visão equivocada. Depois, a Teu Informa comenta aí embaixo, ele chega a falar que não vê nos meus vídeos nenhum pessimismo, não tem pessimismo nenhum mesmo. Eu vou fazer um vídeo em seguida, é um dos próximos vídeos do canal que vai tratar um pouco desse tema. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente a gente procurar compreender o processo histórico, quais foram as posições tomadas, quais foram os fatores objetivos que contribuíram para isso, e tentar entender o que aconteceu, inclusive para a nossa ação hoje. Então é esse o meu objetivo. Então não é uma visão pessimista da história, pelo contrário. Né? Vamos seguir mais alguns comentários aqui. Um xará aqui, Gustavo M, ele comenta o seguinte: você manja muito marxismo, mas
trotskismo obnula suas visões sobre a história. Ok, vamos ver. Se os trabalhadores gregos e italianos realmente houvessem tomado o poder nos seus países, a União Soviética não teria como simplesmente obrigá-los a entregar as armas. Não obrigaram. Isso aconteceu pela influência e pelo prestígio que gozava a União Soviética, pelo peso do Partido Comunista, dos partidos comunistas em toda a Europa, né? Que inclusive faziam parte, era uma parte significativa desses exércitos de resistência, né? Então, não é que a União Soviética foi lá e botou a arma na cabeça e obrigou os caras, né, a se comportarem dessa ou daquela forma, né? A União Soviética ia invadir a Itália, derrubar os trabalhadores do poder? Não. Como invadir a Áustria, a Iugoslávia, a Itália, os aliados deixariam? Não estou propondo que a União Soviética invadisse nada. Ela tinha que apoiar os trabalhadores gregos que permanecessem no poder e que estabelecessem ali uma sociedade socialista, que era a meta central da enorme maioria das guerrilhas gregas, né? Na Itália tem até muito mais polêmicas históricas, mas no caso da Grécia é um resultado bastante consolidado pela historiografia. Esses trabalhadores dependiam da União Soviética para governar seus países. Se dependiam, não havia tomado o poder. Se não dependiam, por que entregariam as armas por ordem da União Soviética? Porque a enorme maioria eram membros do Partido Comunista, seguiam as diretrizes da União Soviética, confiavam na União Soviética e a utilizavam como uma espécie de seu porto seguro, né? Então, eles não foram obrigados, mas eles obedeceram, estavam dentro da hierarquia. Aliás, a Internacional Comunista foi dissolvida em 1943 a pedido dos aliados, a pedido da Inglaterra e dos Estados Unidos. E segundo Stalin, ela já tinha cumprido a sua missão histórica. Veja que loucura, né? Então, a missão histórica da Internacional Comunista não era expandir a revolução socialista a nível global? Então, é um dos pedidos que foram feitos, sobretudo com a entrada dos Estados Unidos na guerra, é que a Internacional Comunista fosse dissolvida, e ela foi antes mesmo da guerra terminar. Ok? Essa pergunta apareceu muito. Gustavo, o socialismo aspira a um governo mundial? Ou seriam vários governos nacionais em cooperação? Claro que não tem nada a ver com o governo mundial, gente. Nós estamos falando de uma mudança da forma de organização social a nível global, e não da instalação de um governo mundial. Hoje esse negócio de governo mundial está uma loucura, né? Com essas hipóteses teóricas conspiratórias que existem a respeito da ONU, etc. e tudo mais. Cada país vai fazer suas próprias revoluções, e não quer dizer que ele vai se submeter a um governo mundial, mas você tem que mudar a forma de organização social, que é global, como foi, aliás, com o capitalismo. Vocês acham que se deu como? Vocês acham que foi tranquilo? Aliás, o capitalismo aí sim é a guerra total, tá? Como é que o mundo se tornou capitalista? Já pararam para pensar nisso? Como o mundo se tornou capitalista? O que foi as guerras de colonização na Ásia? Okay? A Índia foi completamente destruída pela Companhia das Índias Ocidentais, inglesas, depois pela própria Inglaterra, toda a sua infraestrutura desmantelada. A China os seus portos foram abertos na marra a partir das guerras do ópio. A África foi literalmente fracionada artificialmente e dividida entre as principais potências capitalistas mundiais, e na América não precisa nem falar, né? Foi dizimada toda a população indígena, e aqui se estabeleceu as colônias e depois os países no formato que a gente consegue hoje, com centenas de milhões de mortos, ok? Centenas de milhões de mortos. Com mão de ferro do Estado, implantando um mercado, uma sociedade produtora de mercadorias à força, né? A Revolução Socialista nem está propondo isso, são os trabalhadores aqueles que são responsáveis pela sua emancipação. Agora, imagina como seria fundamental, né, uma revolução que já ocorreu, como a Revolução Russa, com todo o aparato que eles tinham, toda a capacidade que eles tinham, apoiar todos esses processos, ajudar nas elaborações, na divulgação dos materiais de propaganda, em uma direção que fosse da Revolução Socialista, o que não aconteceu, né? Então não tem nada a ver com o governo global. Mais uma aqui. Gustavo, uma pergunta de quem acompanha seu trabalho. Como argumentar com os liberais a ideia de que apenas um sistema capitalista é assegurada a inovação e a pluralidade da oferta de bens e serviços, visto que o desejo pela mobilidade social, lucro e riqueza seria o responsável tanto pela produção de riqueza quanto pela oferta de bens e serviços de qualidade?
Argumentam os liberais que o socialismo limitaria esse processo, resultando inevitavelmente numa sociedade pobre, em produção de riqueza, pluralidade de bens e serviços e, consequentemente, qualidade de vida. Bem, é curiosíssimo isso, porque no capitalismo quem produz não são os proprietários das empresas, né? Na verdade, quem produz tecnologia, inovação, ciência, não é quem acumula capital. Né? Pode ter salários melhores. E aí também se baseia em outra concepção muito errada, que as pessoas acham que a sociedade socialista é o seguinte, é todo mundo ganhar igual em termos quantitativos. Não necessariamente. O socialismo significa que você não vai viver do trabalho alheio. Né? Do trabalho alheio a partir do elemento fundamental que é da propriedade privada. Né? Pelo contrário, que as pessoas vão receber aquilo que elas produzem e elas vão distribuir o seu trabalho excedente. Para onde vai? Quais serão as prioridades? Quais serão as ênfases? E não um mercado indeterminado. Então, se fosse verdade o que está escrito aí, então o próprio capitalismo se desenvolveria, porque os cientistas, os técnicos, os engenheiros, os trabalhadores manuais, os operários, são todos assalariados. Né? E por outro lado, as grandes empresas movimentam massas e massas gigantes de capital de quem não produz nenhuma dessas tecnologias e nenhuma dessas inovações. Então, e veja, mesmo com toda a burocratização, mesmo com todos os desvios, a União Soviética teve um desenvolvimento tecnológico que para um país isolado foi extraordinário. Foi extraordinário. Que chegou inclusive a competir com o mundo ocidental em vários níveis, para um país que era absurdamente atrasado desse ponto de vista quando a Revolução aconteceu. Vamos lá. Então, aqui alguém coloca aqui de novo, né? Então, o socialismo só seria de fato tentado no contexto global? E eu falo isso no meu vídeo. Não, as revoluções são todas nacionais. Agora, ao longo do tempo, ela tem que se expandir. É um processo onde você avança até uma vitória definitiva ou você retrocede, né? Então, o que é tentar o socialismo a nível global? Isso não faz nem sentido, né? Você luta contra um poder que está estabelecido a nível nacional. E uma vez feito isso, você vai tentar sobreviver, é evidente. Eu comento isso com mais detalhes lá no vídeo Socialismo, Só País e Internacionalismo. Vamos lá. Mais uma pergunta. Outra dúvida. Será que a implantação de uma nova sociedade, nos moldes do que propõe o marxismo, não pressupõe uma espécie de evolução moral do povo? Isso vai estar no vídeo que vai sair, que eu comentei quando estava falando do Ateu Informa. Respondo aqui brevemente, não. Claro que não. As pessoas elas vão formar boa parte das suas concepções baseadas no tipo de sociedade que ela vive. Né? Agora, de sorte que esse tipo de sociedade que ela vive também produz elementos que levam ela a lutar contra a forma de sociedade. Na medida que você tem perdas salariais, perdas de direito, que você não consegue emprego, que a sociedade não te oferece saída. Né? Então não é literalmente uma questão de evolução moral. Se fosse isso, seria impossível. Seria absolutamente impossível. Os trabalhadores não têm o controle dos meios, dos aparatos educacionais, de comunicação e etc. Por mais que nós utilizemos esses aspectos, vai ser sempre em forma limitada. Porque o que a gente está vendo, uma pandemia de Covid-19, é a lei do cada um por si. E quem tiver que morrer, que morra. Sem a colaboração massiva do povo para implementar outro modelo de sociedade. As duas coisas se fazem presente o tempo inteiro. O capitalismo ele tanto fomenta mobilizações de caráter coletivo como de caráter individual. Né? Quem é marxista, quem é socialista, procura incentivar as mobilizações de caráter coletivo envolvendo, sobretudo, as organizações de trabalhadores. E é assim que essa disputa se dá, né, na realidade. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, o capitalismo fomenta a disputa meramente individual, de indivíduo contra indivíduo, mas que também tem seus limites, né? Tem seus limites. Basta um trabalhador estar numa empresa, por exemplo, estar sem reajuste salarial, que ele vai ter que se organizar com os outros para poder fazer alguma coisa. Se tem algum direito que está sendo perdido, se tem uma legislação que está sendo alterada, então o tempo inteiro nós temos mobilizações de caráter coletivo. Nas últimas décadas nós tivemos aqui centenas. Acabamos de ter no Chile mobilizações com centenas de milhões com milhões de pessoas. Chegou a ter mobilização de rua com 2 milhões de pessoas há semanas atrás, ok? Além de levantes no mundo árabe, além de levantes na América Latina, Bolívia, Equador, Argentina, Brasil, junho de 2013. Então a gente vê o exemplo das duas coisas. Os marxistas e os socialistas procuram disputar uma direção para esses movimentos coletivos, uma direção no sentido, para onde eles vão, qual é a saída, mostrar que
sem atacar o cerne da sociedade, que é a propriedade privada, isso vai voltar a se repetir, sem solucionar coisa nenhuma. Então, assim como nós temos exemplos, como você disse, e existe mesmo, de lutas de cada um por si, nós temos inúmeros exemplos de lutas coletivas de massa nos últimos anos, no mundo inteiro. Né? Então, a questão é no que nós vamos apegar, em qual desses aspectos que ambos a sociedade capitalista fomenta, que nós vamos nos apegar e onde nós vamos disputar uma saída, uma finalidade. Mais uma aqui de Luan Cardoso. Gustavo Machado, eu reconheço todos os fatos que você coloca, mas discordo de 2 pontos. A falta do fracasso da Revolução na Europa Ocidental, principalmente a Alemanha, como causa fundamental do stalinismo na sua análise. Não sei se eu disse isso literalmente. Certamente a não expansão da Revolução e o fracasso da Revolução Alemã é um dos elementos, mas tem vários outros. Por exemplo, a Guerra Civil deixa a União Soviética dilacerada em todos os seus aspectos. Né? Veja que Inglaterra, França, os países da Europa, Japão, unem forças totais contra a Revolução Russa. Né? Só de soldados foi enviado cerca de 70 mil, mas financiamento, dinheiro e tudo, e a Revolução Russa sai vitoriosa. Só que ela sai vitoriosa destroçada. O Trotsky ele tem uma metáfora que expressa bastante esse dilema, que foi um dilema histórico, real, que viu a Revolução Russa, que ele fala assim, olha, você está numa situação que você precisa organizar uma fila para poder comer, a pessoa que organiza a fila vai ser a primeira a comer. Né? É o cenário que a escassez em patamares extremos, como a União Soviética foi colocada a partir de anos de guerra civil, colocou. E é uma força burocratizadora enorme. E nós que somos trotskistas nunca atribuímos ao indivíduo Stalin a culpa pelo que aconteceu na Soviética. É um fenômeno social, a burocracia foi um fenômeno social, do qual Stalin é expressão. E evidentemente a Revolução Alemã tivesse ocorrido, teria um impacto avassalador nisso aí. Um impacto avassalador. A Alemanha na época era das maiores potências industriais com capacidade produtiva absolutamente extraordinária, um dos proletariados mais organizados e concentrados do mundo. Tá? A sua conclusão política final, a de que temos que lutar não só contra os capitalistas, mas contra os falsos socialistas, acha essa posição sectária. Ele escreve aqui. Ora, fazer a revolução é tão difícil. Não é emulhar as ajudas dos falsos socialistas até que a revolução seja vitoriosa e depois combatê-los. O problema é quando os falsos socialistas combatem a revolução. Então, ter socialismo no nome não significa nada. O que aconteceu com a maioria das organizações socialistas na Rússia durante a Revolução Russa 17? Estavam contra a revolução, lutando contra ela. Okay? Os mencheviques, a maioria dos socialistas revolucionários, só um grupo menor que apoiou. Então, ter o nome socialista no nome não significa nada. Mas eu entendo o que você fala, e naquilo que tivermos acordo, vamos lutar em comum. Estamos contra o governo Bolsonaro, vamos lutar junto com o governo Bolsonaro? Claro que sim. Né? Mas entendendo que o papel ter socialista no nome não significa nada, que a gente tem que analisar o conteúdo, né? Do conteúdo do que como eles interpretam a realidade, que saída eles propõem. Então, na verdade, seria sem dúvida melhor usar a ajuda dos falsos socialistas. E se eles ajudassem, nem seria falsos socialistas. O problema é que atrapalham. Né? O problema é que procuram bloquear conscientemente os processos. Em cada caso vai ter as razões as mais diversas que têm que ser analisadas. Né? Vamos lá. Próximo. Aqui, mais um camarada coloca aqui, Gustavo, eu tenho uma dúvida. Entre os minutos 4 e 27 e 4 e 37, você comenta das trocas promovidas pelo capitalismo que se dão na forma do mercado. Minha dúvida é, sobre que outra forma essas trocas poderiam ser realizadas? Existe algum modo alternativo de fazer trocas? Agradeço desde já. É claro que existe. As pessoas que produzem não podem elas definir a magnitude da sua produção, quando vai para qual lugar, em troca do quê? Né? Levando em conta aí a quantidade de esforço que é despendido em cada coisa, as pessoas não podem elas mesmas distribuir aquilo que elas produzem. Né? Você tem que submeter ao mercado impessoal. Alguém comenta aqui embaixo, defina mercado impessoal. Ora, é o que é o mercado. Tem um vídeo aí do Mises, vocês podem assistir, eu vou comentar sobre isso. Ou seja, a distribuição de mercadorias no mercado é feita de forma impessoal, a pessoa só cuida da sua mercadoria. A distribuição da coisa em seu conjunto é feita de forma inconsciente, de forma não planejada. E as pessoas acham que só pode ter planejamento por meio de um Estado centralizador. Por quê?
Por quê? As pessoas o conjunto dos trabalhadores não podem participar do processo de produção e de distribuição consciente daquilo que eles produzem. Veja que a Revolução Russa se dá embaixo de um motor central que era os soviets, que eram os conselhos de trabalhadores. E aí tem várias questões envolvendo isso aí que eu não vou entrar em detalhes agora, mas é tão simples assim. A gente tem que submeter toda a nossa capacidade produtiva a algo impessoal. O conjunto das pessoas que produzem não pode ser responsáveis através de conselhos, com pessoas que elas mesmas podem eleger, que elas mesmas podem definir quais serão as prioridades, qual vai ser a magnitude do trabalho, o que vai ser trocado em função. Não podem fazer isso. Isso é muito mais simples que o mercado, gente. O mercado é uma coisa maluca, que ninguém consegue explicar o seu mecanismo até hoje, porque seu mecanismo é completamente irracional. Tanto que as crises acontecem todo dia e ninguém prevê nada, ninguém sabe de nada, porque nem os sábios economistas do mercado conseguem entender a sua dinâmica interna. Né? Veja a capacidade técnica enorme que a gente tem e que a gente não consegue colocar ao nosso serviço. Né? Ao serviço de uma vida com acesso a mais recursos, a mais bens, com mais tempo, com mais disponibilidade. Nós não conseguimos fazer. Vamos lá. Como assim nacional? O Segura coloca, né? União Soviética Nacional chegou a ser um terço do mundo, sem levar em consideração a China. Né? Argumentação fajuda, ele coloca aqui. Olha, a enorme maioria primeiro, um terço em termos territoriais, né? Depois da Revolução Chinesa, em termos populacionais. Agora, em termos da capacidade produtiva humana, uma ínfima fatia. Né? Então, a enorme maioria da indústria, da capacidade tecnológica produtiva do mundo ficou de fora disso que eles chamavam de bloco socialista, mostrando a extrema dificuldade que aquilo ali tinha para se manter ao longo do tempo. Tanto que o capitalismo é restaurado depois em todos os casos, de maneira consciente. Se restaura na Rússia em 85, se restaura na China no final dos anos 70, reestabelecendo o mercado e tudo mais, porque aqueles países isolados não eram mais capazes de sobreviver. Então as grandes forças produtivas do mundo, com capacidade produtiva, tecnologia e tudo, ficaram de fora desse bloco. Né? Sem falar que boa parte dos países que ele coloca aqui, como pertencendo ao bloco da Rússia, eram países que já estavam dentro da Rússia. Né? A Rússia é um império. Depois que vieram os movimentos de independência nacional e a fragmentação aí a partir dos anos 90. Então, essa análise aqui quantitativa de um terço do mundo não expressa qualitativamente qual fração do capital que de fato passou a fazer parte do bloco socialista, muito inferior a um terço. Então pronto, chegamos aqui no último. Eu queria fazer esses comentários só para substancializar um pouco mais o que já foi dito no vídeo anterior, mas tudo isso vai ser vai dar início a vídeos específicos depois, onde a gente vai discutir cada um desses processos históricos, da situação desses países, desse desenvolvimento, com mais detalhes em vídeos separados, isolados aqui no canal. Quis fazer esse vídeo de respondendo aos comentários para substancializar um pouquinho mais o conteúdo do vídeo anterior. Num dos próximos, eu já vou discutir essa questão da consciência que as pessoas acham, da consciência atrasada das pessoas, do individualismo exacerbado, se seria mesmo necessário uma revolução ética, por assim dizer, moral na consciência das pessoas para que o socialismo fosse possível. Esses são os próximos temas. E aí eu respondo também uma pergunta que o Ateu Informa colocou aqui embaixo, que é a pergunta do otimismo e do pessimismo. A gente vai ver que não precisamos ter pessimismo nenhum, mas a gente tem que analisar a história, a realidade, tal como ela é, né? E não adorná-la segundo as nossas posições políticas. Inclusive para tirarmos as lições que são necessárias para que esses processos não se repitam da mesma forma. E a gente possa conseguir levar de forma mais efetiva aí esse movimento de luta contra a sociedade capitalista. Então ficamos por aqui. Não esqueçam de seguir o canal, apertar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, continuar apoiando esse crescimento enorme que o canal está tendo, do qual agradeço todos os seguidores e peço ajuda aí na divulgação. É isso, até o próximo vídeo. Um abraço.